Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos e é muito bom ter você por aqui. Bom, gostaria de agradecer a todos que nos seguem. Gostaria de pedir para você para se inscrever, assistir esse vídeo até o final e, se fizer sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais. Muito bem, o trabalho do terceiro setor é um trabalho onde envolve-se 100% pessoas, é um trabalho totalmente humano e precisa ser humanizado a cada tempo que passa. E é importante saber que as organizações da sociedade civil, elas não podem trabalhar sozinhas e isoladas. Infelizmente, o que a gente vê, e isso não deveria acontecer, é que no terceiro setor acaba se trazendo também aquela ideia de mundo corporativo. Então vão se criando diversas ONGs, que não há problema nenhum em relação a isso, tem que ter mesmo, mas essas ONGs não dialogam, essas ONGs não conversam, essas ONGs não interagem, e essas ONGs também não trabalham em rede. E aí a gente vai trazendo um aspecto muito triste, não é são em todas as ONGs que eu falo isso, em todas as regiões que eu falo isso, mas infelizmente, ouvindo e conversando com algumas pessoas de diversos lugares e municípios, região do Brasil todo, a gente vai ouvindo que existe esse distanciamento da questão do trabalho em rede. E eu gosto muito dessa questão do trabalho em rede, que é aquela questão de você unificar as forças para que o objetivo comum aconteça. Então, por exemplo, organizações que atuam com criança e adolescente, elas precisam andar juntas, né, e trabalhar em rede. Então, procura ver você no mapa ali da sua região, qual a organização mais próxima. De repente, procura entrar em contato e ver se é possível estipular algum tipo de parceria. O que acontece é que, na maioria das vezes, parece que tem um medo em ter troca de conhecimento, em ter troca de doações, em ter troca de parcerias, entre ter trocas de estratégias de planejamento, de captação de recursos, plano de captação de recursos. E todas essas coisas são situações que vão desgastando e atrasando o impacto social que pode acontecer na região onde você está. Então, por exemplo, eu estou em Guarulhos, vamos pensar, 1 milhão e mais de 1.200.000 habitantes. E existem diversas organizações. Muitas delas conseguem dialogar e trabalhar em rede, mas nem todas conseguem trabalhar e atuar em rede. E aí, quando a gente vai para o mapa da violência, quando a gente vê os dados específicos da região de Guarulhos, são alarmantes e assustadores, entendeu? Situações como questão de violência doméstica, situação como questão de drogadição, situação como a questão de educação, cultura, lazer, enfim, como em todas as regiões, tem essa questão das ausências das políticas públicas de maneira muito efetiva, né? Em alguns casos até ausência total mesmo, dependendo da região. Então, é importante que as organizações, elas trabalhem em rede em si, que elas conversem. Olha, por afinidade, sim, mas também por não afinidade. Por exemplo, eu atuo com uma organização com crianças. Por que eu não posso me relacionar com uma organização que atua com idosos? Por que eu não posso aprender com essa organização de idosos? Porque eu trabalho com famílias e nas famílias existem idosos. E por que a gente não pode ter essa troca? Por que a organização de idosos não pode trabalhar também como organização de criança? Sendo que os idosos também existem crianças dentro de suas famílias. Tá entendendo a situação? E isso a gente dialogar com organizações do meio ambiente, organizações da cultura, organizações de esporte, organizações de garantia de direitos específicos, né, direitos humanos mesmo, as organizações que trabalham com advocacy. Por que a gente não entra em contato com essas organizações para trabalhar em rede? Parece que muitas vezes a gente vive no nosso mundinho, né, nosso mundinho fechado, e o trabalho do terceiro setor, ele não pode se tornar um movimento capitalista. Não pode. Não pode existir simplesmente por causa do recurso financeiro. Sendo que está ao contrário, é o contrário disso. As entidades filantrópicas, elas são sem fins lucrativos. É claro que demandam e precisam do recurso para sobreviver, mas não é isso que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é esse senso de cidadania, esse senso de garantia de direitos, esse senso de transformação, esse senso de preservação ambiental. Então, por exemplo, não é porque eu atuo na assistência social que eu não vou me envolver com a organização do meio ambiente. Sim, eu preciso me envolver, porque meio ambiente não é apenas o verde, também o verde, mas meio ambiente é todo o entorno onde a organização está envolvida. Então, eu sinto muito falta disso, eu questiono muito isso na própria região e município onde eu estou, questiono muito isso em todos os lugares onde eu vou, por onde passo, como você trabalha em rede, você consegue atuar em rede. E na maioria das vezes, ouvindo algumas pessoas, alguns dirigentes de organizações, a mesma resposta. Bom, infelizmente não dá para atuar em rede,
porque há uma rivalidade muito grande. E isso não pode ter acontecido, ter chegado no terceiro setor. Não pode porque perde a característica do trabalho do terceiro setor. Infelizmente, o mundo corporativo tem procurado aprender a se humanizar, mas isso é muito forte, a questão da competição. Até porque tem a questão do capital, do lucro, enfim. Mas uma organização do terceiro setor não pode visar isso. E a gente vê, infelizmente, muitos líderes aí que não se falam, que não conversam, por falta aí de afinidade e de espaço mesmo para trabalhar em rede. Então procure, eu quero desafiar vocês. Não precisa ter, de repente, claro, não dá para ter parceria com todo mundo, impossível. Mas de repente procura umas 3 a 5 organizações e tente fazer alguma rede, que dessas 5, vou falar mais, procure 10. Dessas 10, pelo menos 3, você vai conseguir fazer algum tipo de parceria. Estabeleça algumas ações que podem ser feitas juntos, visitarem empresas juntos, realizarem eventos de captação de recursos juntos, já vi isso. Organizações realizando bazares, organizações realizando bingos, organizações realizando rifas. Isso é bacana porque denota que realmente há uma força muito grande do terceiro setor atuando em prol daquilo que precisa ser combatido, que é a vulnerabilidade social. Então, gente, para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, dá sim para as organizações trabalharem em rede, mas isso vai depender da vontade do líder que está à frente de cada organização. Então, é importante você saber que você não vai resolver o problema da sua região sozinho. Não vai. E eu estou falando aqui só de parceria com ONGs, mas nós podemos falar de parcerias com escolas, parcerias com os comércios, parcerias com as pessoas físicas, parcerias com a imprensa, parceria, enfim, associações diversas com igrejas e outros movimentos religiosos. Não pense que você vai resolver o problema da região onde você está sozinho. Isso não vai acontecer, entendeu? Você não é essa pessoa super, hiper, ultra, mega poderoso para fazer isso. Não pode, não tem condições. Você vai se esgotar, vai se sobrecarregar, vai ficar maluco e no final do ano vai sair batendo a cabeça na parede aí e vão internar, falar, fulano foi internado porque surtou trabalhando em tal organização. Então, por favor, não faça isso. Aprenda a trabalhar em rede e fortaleça isso. Olha, mas ninguém consegue, Suzana. Mas começa por você. Começa por você. Procure uma ONG que você tenha afinidade. Comece a desenvolver algumas coisas juntos. E aí você, à medida do possível que isso vai amadurecendo, vai mostrando para outras organizações que é possível trabalhar em rede. E que é possível, por exemplo, quando você receber aquela ligação de um parceiro e aquela doação não está de acordo com você ou aquele projeto não está de acordo, você falar para outra organização, olha, essa doação aí eu acho que tem a cara da tua organização, vou indicar você. Não há problema nenhum em fazer isso. Como fazer encaminhamentos. De repente você tem um público ou um perfil na tua organização que você não demanda, você não tem conta disso, você não tem suporte técnico. Você direciona para outra organização. Precisamos aprender a trabalhar em rede. Enquanto as organizações não aprenderem a trabalhar em rede, infelizmente nós vamos patinar em muitos impactos sociais dentro da região que a gente está vivendo. Então segue aqui um desabafo, mas também um desafio para que a gente possa, em todos os lugares do Brasil, estou falando de todos os lugares, tá? Em todos os lugares do Brasil que existem organizações, mais de 800 mil organizações legalizadas de acordo com o mapa das OSCs, né? Essas organizações precisam interagir entre si. E quando essa interação acontece, o resultado é muito maior. Ok? Então se liga na dica e continua seguindo a gente essa semana aí que tem muito mais novidade para vocês. Tchau, tchau.